Olá, gente linda, como vocês estão? Tudo bem? Eu mudei meu canal. Hoje eu falo de assuntos espirituais. E eu sei que muito poucas pessoas realmente gostam e se interessam por esse assunto. Mas eu sou assim. Eu busquei esse tipo de assunto, eu busquei sobre conhecimento desde muito pequena. Eu acho que assim como um grande, imenso número de pessoas, eu queria saber por que eu nasci aqui, por que eu nasci nessa família, o que eu estou fazendo, qual é o sentido de tudo isso, acordar de manhã e trabalhar, fazer dinheiro, chegar à tarde, esse corre-corre, essa vida maluca. E muitas vezes eu realmente não me conformei com nada. Mas desde criança, desde muito pequena, eu tenho coisas que hoje eu consigo entender melhor. Nós partimos para viver a vida no motorhome e no veleiro, e muitas fichas e muitas respostas foram feitas. E isso me deixou tão feliz e leve. Eu me lembro quando eu ainda era muito pequena e na escola, meus colegas às vezes iam conversar comigo. E se eu me deixasse levar de verdade, eu acabava dando respostas, verdadeiras aulas, entre aspas, que me revelavam coisas assim que eu falava, nossa, que lindo, sério. E também muitas coisas no sentido de ouvir, muitas coisas no sentido de ter uma intuição, ouvir vozes. Por exemplo, durante vários anos a gente estudava em Campinas, era uma cidade muito longe, precisávamos de um ônibus fretado para poder ir e voltar, e era quase uma hora no trânsito, no ônibus, para ir para outra cidade. Às vezes acontecia de eu não conseguir voltar com o ônibus fretado, e daí eu tinha que pegar um ônibus comercial. Mas por causa do cansaço eu acabava caindo no sono, e sempre tinha uma presença comigo, falava assim, eu pode dormir, fica tranquila, eu te chamo. E invariavelmente, na hora que eu precisava levantar, se eu ainda não tivesse acordada, eu escutava essa voz falando, Miriam, e era sempre muito carinhosa, Miriam. E aí eu acordava, olhava onde eu estava, e eu estava exatamente no ponto onde eu precisava pedir para o motorista parar para que eu pudesse descer, onde a minha família estava me esperando para me levar para casa daí. Isso foi uma constante na minha vida. Eu sempre segui certas intuições. E quando a gente foi para o motorhome, isso não foi diferente. Continuou acontecendo. Segui várias intuições. A minha busca por conhecimento, por esse assunto, é que me levou ao Max. Na época ele trabalhava já ajudando muitas pessoas com esses assuntos. E assim foi que a gente se conheceu. Essa história de como realmente começou e como foi, enfim, ela é bastante interessante. Quem sabe um dia eu conto para vocês aqui. Mas depois que nós fomos para o motorhome, eu continuei ouvindo as minhas intuições, essa vozinha que estava aqui do meu lado, me guiando, essa presença. E sempre fazendo muitas perguntas, muitas buscas. Eu vou te contar um negócio que é interessante e eu acredito que ninguém sabe.
eu atribuo o barco a um consórcio que eu entrei, porque eu nessa época não tinha dinheiro nem para um carro, mas foi esse consórcio que eu adquiri, que me custava apenas R$300 por mês, era algo que eu podia pagar. Eu entrei no consórcio com a única intenção de entender se o consórcio era uma coisa boa ou se era uma coisa ruim. E isso ia depender de eu ser sorteado no começo ou no final. Bom, eu fui sorteado nesse consórcio no dia 20 de dezembro. O número do meu consórcio era número 20. A data do sorteio de dezembro caía no dia 20. E dezembro era o mês do meu aniversário. Quando eu adquiri o consórcio e eu vi o padrão, eu falei, nossa, que presente lindo eu vou receber. Olha só que legal. E, de fato, no dia 20 de dezembro eu fui sorteado. E eu comprei esse carro. Comprei o Kangoo. Na verdade, foi o Kangoo que foi vendendo esse Kangoo que eu abri a possibilidade de comprar o motorhome que a gente transformou. Esse motorhome também chegou no dia 20 de dezembro, já contamos essa história antes. E foi seguindo inspirações que a gente, de uma hora para outra, indo para o norte do Brasil, resolveu, não está na hora de eu ir para o sul, porque se eu não for agora, não vou conseguir mais. E sempre seguindo essas intuições. Eu nunca realmente contei nada disso no canal, que na verdade o que fazia com que eu decidisse ir para cá ou para lá eram essas inspirações, eram essas indicações que a gente ia recebendo, que eu ia recebendo e eu ia seguindo, indo atrás. E assim nós acabamos conseguindo então vender o motorhome e compramos o barco. Nós só conseguimos pisar o pé no barco no dia 20 de dezembro. Mais uma vez, a data se repetiu. Sincronicidade. Você já ouviu falar de sincronicidade? Sincronicidade existe. E conhecimento sem a devida aplicação ainda não é conhecimento. Então, quando nós saímos para viajar por aí no motorhome, muita coisa eu já tinha estudado, feito. Max também já tinha me ajudado a entender as coisas. E aí comecei a aplicar esse conhecimento, comecei a colocar em prática e as portas foram todas se abrindo de uma forma maravilhosa. Mas eu confesso, eu preciso confessar, eu tenho uma restrição enorme para tocar nesse assunto com qualquer pessoa. É quase, é tabu. Porque não se fala desse assunto, é tabu. Bom, no ano passado, eu recebi mais uma vez uma inspiração. Você quer ir para o próximo degrau? Então, comece a compartilhar o seu conhecimento, tudo que você experimentou e descobriu. E eu fiquei bastante confusa e reticente e me deu muita dúvida se eu ia realmente fazer isso. Eu resisti muito e fui fazer um monte de outras coisas com a intenção de fugir disso. Bom, nada que eu tentei deu certo e eu acabei falando assim, tá bom, eu vou dar um voto de confiança, um voto de fé e vou começar a falar sobre o assunto. Só depois que eu comecei a abrir aqui no canal e comecei a falar um pouquinho da espiritualidade, porque afinal de contas
nós somos energia e não dá para separar a espiritualidade das nossas vivências, porque tudo o que eu estou colhendo, eu plantei antes, de alguma forma. É tudo consequência da minha forma de pensar, da minha forma de sentir, expressar. Então não tem como separar a espiritualidade do mundo real. O que a gente vive, o que a gente colhe, cada momento é uma consequência de quem eu sou e de como eu enxergo a vida. No momento em que você expande o seu conhecimento e descobre quem você realmente é e qual é o seu propósito, tudo fica tão fácil e tudo começa a fluir de uma forma tão linda e maravilhosa. Mas eu precisava entender por que eu tinha que entrar nesse assunto, e só fui começar a entender de verdade depois que eu dei o passo. No fundo, eu voltei para minha infância, onde eu me divertia muito, ouvindo as pessoas e me deixando levar e aprendendo muito. Na verdade, a gente expande nosso conhecimento quando a gente está realmente fazendo o nosso propósito. Até um tempo atrás, estávamos falando, eu vou vender o barco e nós vamos voltar, fazer o que a gente não sabia. Bom, o mundo da vela não acabou para nós. Nosso barco está à venda. Mas a gente já tem um horizonte lindo se mostrando para nós. Ainda estamos tentando entender, assim, está na iminência de algo muito bonito estar acontecendo, e eu espero realmente poder estar compartilhando isso com vocês, com certeza. Mas por que eu estou falando tudo isso? Eu sei hoje, eu acompanho muito de perto, não só assuntos espirituais, onde eu vou e busco com uma sede enorme para entender cada vez mais, mas também acompanho geopolítica. Eu sou uma pessoa que acompanha a geopolítica, me interessa, eu quero saber como são as coisas. Já entendi que a gente não pode se abalar com isso. Eu posso no máximo ter empatia para com as coisas, mas eu não posso ter nem raiva, nem frustração. Essas emoções, elas precisam ficar sob controle. E quando a gente foi pro veleiro, é que ficou realmente muito fácil e muitas fichas caíram desde que eu fui pro veleiro. E eu tô tão grato com toda essa história. O e-book que eu escrevi muito rápido, porque tantas coisas ficaram tão óbvias para mim, mas eu entendo que não é fácil absorver tudo isso, porque temos muitos paradigmas, temos muitos pensamentos que para nós são verdade e que na verdade é só ilusão, E enfim, eu vou continuar com os assuntos espirituais. Eu espero conseguir estar ajudando vocês com isso. Nossas experiências, eu já andei falando um pouquinho sobre isso quando eu comecei a relatar o caminho de Santiago de Compostela e como as coisas foram acontecendo de forma tão bonita. Eu só sei que quando você tem coragem e você vai dar o seu passo e começa, esse mundo lindo e maravilhoso se apresenta. E 2023, 2024, até mais ou menos 2026, são anos em que muita gente vai começar a sentir dentro do seu coração
muita mudança e vão ficar confusas, eu sei que vão, mas é porque a Terra está mudando e vocês conseguem saber que ela está mudando sim, porque todos esses eventos climáticos que vocês estão vendo acontecendo no mundo inteiro está mostrando isso. O polo magnético mudou, o centro da Terra parou de girar. Se ele vai voltar a girar para o outro lado, não sei. A inclinação da Terra está diferente, tanto que quem se guiava pelo Sol, pela Lua e pelas estrelas está precisando reaprender tudo. São muitas coisas que estão realmente acontecendo e existem novidades que vão começar a ser divulgadas a partir de muito em breve. E isso pode tirar o chão de muita gente. E tem uma coisa que vai poder ajudar todas essas pessoas, todo mundo, é expandir o conhecimento, abrir, rasgar o véu, começar a descobrir de verdade quem são, o que vieram fazer aqui, qual é o propósito de cada um. E na verdade o nosso propósito principal é ser feliz. É ser feliz e não tem que esperar para amanhã para começar, não. Você tem que dar o primeiro passo hoje para ser feliz. Não deixa a sua vibração cair e não se assusta com tudo que está acontecendo, não, porque vão vir coisas, vão vir novidades. Apenas pergunte para você mesmo, para o seu coração, o que isso significa? E como que eu vou lidar com isso? Não abaixe sua vibração. Se mantenha feliz. Se você acordou de manhã meio empurrado, meio triste, sua primeira tarefa vai ser encontrar um jeito de mudar essa vibração e buscar a vibração da paz, da alegria, do amor. A música vai ajudar e a gratidão ajuda. São duas ferramentas poderosas que você tem que começar a usar. Agradeça pelo que você tem. Aquilo que a gente agradece se multiplica, mas também se multiplica aquilo que você reclama. Então, se você já acorda reclamando, o universo não entende aquilo como sendo... Porque ele não tem conceitos sobre bom ou ruim. Para ele, energia é energia. E ele vai te dar aquilo que você está vibrando. Se você está reclamando, ele não vai entender que aquilo é ruim. Ele somente vai falar assim, você quer mais disso? Tá bom, então toma mais um pouco. Se você está grato pelo que você tem, seja grato. Você tem roupa, você tem casa, você tem comida, seja grato. E você vai receber mais coisas pelas quais você é grato. Agradece. Se isso não é suficiente para manter você numa vibração boa, vai ouvir uma música, entende? Gente, eu tenho muito para falar. Depois que eu finalmente entendi que o que realmente, por que eu precisava abrir isso no canal, eu comecei a me sentir tão feliz. Mesmo que não são muitas pessoas que estão assistindo e que curtem e que querem saber mais sobre esse assunto, não importa. Eu acho que se eu conseguir ajudar uma pessoa a olhar a vida com mais leveza e a encontrar o seu propósito e o seu caminho, eu estou muito feliz, muito grata, tá bom? E, bem... O e-book que eu escrevi está aí, está disponível. Se você acha que isso vai poder te ajudar, eu tenho certeza que isso vai poder te ajudar, mas quem tem que saber é você. Ele está aí, na descrição é só dar uma olhadinha. E até o próximo vídeo, pessoal.